Bora falar hoje de um dos capítulos, olha, mais decisivos e ao mesmo tempo menos conhecidos da nossa história, a tal da Guerra dos Bárbaros. Esse foi um conflito, assim, brutal. Ele não só definiu o futuro do sertão nordestino, como moldou a identidade da região que a gente conhece hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender como é que tudo isso aconteceu. Pois é, todo mundo conhece a figura do vaqueiro, né? Aquele símbolo do sertão. Só que essa imagem, ela conta só um pedaço da história. E geralmente é a parte dos vencedores. Então a pergunta que a gente precisa fazer é, tá, mas e antes das fazendas de gado? Antes do vaqueiro chegar, quem é que vivia lá? De quem era essa terra afinal? Para a gente começar a entender, vamos direto no nome. Guerra dos Bárbaros. Peraí, bárbaros. Quem eram esses bárbaros? Então, esse nome já entrega tudo. Era um termo super pejorativo, sabe? Uma etiqueta que os colonizadores portugueses criaram para basicamente chamar qualquer povo indígena que não fosse tupi de bárbaro. Era um jeito de desumanizar mesmo, de falar, olha, eles não são civilizados. E na prática, o que isso significava? Significava uma licença para matar, uma justificativa para a violência e para a conquista da terra deles. Mas afinal, o que causou essa guerra toda? Qual foi o motor por trás disso? Bom, a resposta, como quase sempre na história, tá na grana, na economia. Foi a fome por mais e mais terras e a busca por lucro que literalmente acenderam o pavio desse conflito gigantesco. Olha que interessante isso aqui. A gente tinha duas economias funcionando ao mesmo tempo, sabe? Mas elas estavam em rota de colisão. Pensa assim, lá no litoral, a cana-de-açúcar era a rainha, o grande negócio. Tudo voltado para exportação, usando principalmente mão de obra de africanos escravizados. Só que essa indústria gigantesca do açúcar precisava de suporte, né? Precisava de carne para alimentar todo mundo, de couro para os equipamentos, de boi para puxar as coisas. E quem fornecia tudo isso? A pecuária. E foi exatamente a pecuária que começou a ser empurrada, cada vez mais, para dentro do continente, para o sertão. E aí a gente vê um verdadeiro efeito dominó, uma coisa levando a outra, que tornou o conflito inevitável. Peça número 1, a cana-de-açúcar toma conta das melhores terras do litoral. Peça número 2, a pecuária, que era essencial para o açúcar, precisa de espaço, então ela é empurrada para o sertão. Peça número 3, essa expansão, sem controle nenhum, começa a invadir o quê? Exatamente os territórios ancestrais dos povos que a gente chama de tapuias. O resultado disso tudo? Guerra. Não tinha como ser diferente. Agora, é muito importante deixar uma coisa clara. Os povos do sertão não foram vítimas passivas nessa história, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eles organizaram uma resistência, olha, feroz, super complexa e que durou muito tempo contra esse avanço colonial. Eles lutaram e lutaram muito por suas terras. E aqui está um ponto fundamental. A gente não está falando de um povo só. Tapuia, na verdade, era um nome genérico, um guarda-chuva que os portugueses usavam para uma diversidade imensa de nações, cada uma com sua própria cultura, sua própria língua. Povos como os Carires, os Janduís, os Paiacus e tantos outros. E o que eles fizeram? Eles se uniram, formaram alianças estratégicas para lutar contra esse inimigo que era comum a todos eles. Agora, para pensar nesse dado por um instante. A resistência indígena foi tão, mas tão eficaz que conseguiu segurar o avanço dos colonizadores, a conquista total do sertão, por quase 200 anos. 200 anos! Isso dá uma dimensão da escala, da intensidade dessa luta. Não foi um conflito rápido, uma batalha. Foi uma guerra que atravessou gerações. Aí vem a pergunta, Como eles conseguiram resistir por tanto tempo? A resposta está em táticas brilhantes de combate. Eles usavam a famosa guerra de guerrilha, ataques rápidos, de surpresa, principalmente contra as fazendas, que eram o coração econômico da colonização. Isso causava um prejuízo constante. E a maior arma deles era o conhecimento profundo do terreno, da caatinga, do semiárido, uma vantagem que os colonizadores simplesmente não tinham. Do outro lado, a resposta colonial era sempre reativa, sabe? Construir um forte aqui, mandar uma expedição punitiva ali, eles estavam sempre correndo atrás. Só que, uma hora, a coisa virou. A coroa portuguesa e os colonos, já frustrados, cansados dessa resistência que não acabava nunca, decidiram mudar de estratégia. E foi aí que a guerra entrou na sua fase mais brutal. A ordem, a partir daquele momento, não era mais só conquistar, era exterminar. E esse é o ponto da virada. A coroa portuguesa declarou o que eles chamavam de guerra justa.
Isso, na verdade, era uma manobra legal, uma canetada, que simplesmente removia qualquer barreira moral ou jurídica para a violência. A partir desse decreto, matar e escravizar os povos indígenas que resistiam não era só permitido, passou a ser a política oficial do Estado. Como eles não conseguiam vencer a guerra sozinhos, os colonos fizeram o quê? Apelaram. Eles foram atrás de uma força externa, gente especializada na violência do sertão. Eles contrataram, literalmente, profissionais da guerra. E quem eram esses mercenários? Os famosos bandeirantes, vindos principalmente de São Paulo. Esses homens eram caçadores de indígenas, já experientes nisso, e eram conhecidos pela brutalidade e pela eficiência em lutar no sertão. A chegada dos bandeirantes foi o que de fato desequilibrou o jogo. Eles trouxeram um nível de violência e táticas de terra arrasada que a resistência indígena, por mais forte que fosse, teve muita dificuldade em conter. Com a resistência finalmente derrotada, o sertão foi transformado para sempre. Agora a gente vai ver as consequências, o legado dessa conquista brutal, um legado que, de muitas formas, a gente sente até hoje. Essa linha do tempo aqui resume bem essa escalada fatal. Olha só, tudo começa a esquentar lá pelos anos 1650, com a expansão do gado, gerando os primeiros grandes conflitos. Aí, nos anos 1680, vem a resposta oficial. Portugal declara a tal guerra justa, que legaliza a violência. Com essa licença para matar em mãos, os colonos contratam os bandeirantes na década de 1690. E o resultado? Por volta de 1720, a principal frente de resistência indígena já tinha sido esmagada. O sertão estava, enfim, aberto para a colonização. E a transformação é gritante. O antes e depois é impressionante. Onde antes existia um mosaico de várias nações, cada uma com sua cultura, com sua vida, depois da guerra o que surgiu foram os enormes latifúndios, as fazendas de gado. A presença indígena foi de forma sistemática apagada. Apagada da paisagem e apagada da história. E no lugar dela, o que foi que colocaram? O mito do vaqueiro solitário, o desbravador de uma terra que na história oficial parecia estar vazia. Então, se a gente for resumir, o ponto central é esse. A conquista foi tão completa, tão total, que ela não tomou só a terra, ela também apagou a história de quem vivia ali, da memória nacional. O grande legado da Guerra dos Bárbaros foi, e ainda é, a invisibilidade histórica dos povos indígenas no Nordeste do Brasil. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no final, para a gente refletir. A história que a gente aprende sobre o sertão é quase sempre a história do vaqueiro, do coronel, do grande fazendeiro. Mas, se essa é a versão dos vencedores, fica a questão. Que outras histórias, que relatos de resistência, de cultura, de vida, continuam enterrados até hoje sobre a poeira do sertão? É algo para se pensar, não é?